ministrou ao meu coração. É 15, a partir do 11 começa a história. Diz assim a palavra: continuou Jesus. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me da parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo de forma dissoluta ou dissolutamente. Depois de haver consumido tudo, sobreveio àquele país, aquela terra, uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este mandou para os seus campos para apacentar, ou para guardar, ou para cuidar de porcos. Ok, até aí. Que o Senhor nos ajude nessa palavra. O que eu quero ministrar ao coração da igreja essa noite é o perigo de sair debaixo de uma cobertura segura. O perigo de fugir da paternidade. Paternidade é um tema bíblico, central bíblico. Deus, o Pai, Ele exerce paternidade sobre todos os seus filhos. A ideia de Deus é a ideia de um pai que tem uma grande família, os seus filhos. E a ideia de Deus como pai é ter os seus filhos semelhantes a Jesus, o seu filho primogênito e unigênito. E o que eu quero ministrar é esse perigo ou risco que nós corremos em fugir do exercício da paternidade. O perigo que você corre, o perigo que nós corremos em deixar essa cobertura de paternidade. O perigo que você corre em se distanciar da casa do pai. O perigo que você corre, o risco que você corre em deixar o teto, em deixar a cobertura, em deixar a sombra, em deixar o exercício da paternidade que te protege, que te abençoa, que faz você frutificar. Isso numa instância espiritual, nós corremos um risco muito grande. Tem gente que se arrisca a se distanciar. Tem gente que se arrisca a andar só. Ou então tomar uma decisão de fugir, de sair debaixo de uma cobertura que Deus colocou, de uma cobertura que Deus enviou, que Deus ordenou, porque tem cobertura sobre a sua vida, e foi Deus que ordenou. Se você está debaixo de uma liderança, de algo que dá uma sustentabilidade espiritual, que ora por você, que te abençoa, que cuida da sua casa, e essa liderança é uma liderança comprometida com o reino, comprometida com a palavra, comprometida com as coisas de Deus, não saia debaixo dessa cobertura. Não fuja disso, porque o dia que você fugir sem a orientação de Deus, sem a orientação do próprio Pai, porque a gente pode se mudar da casa do Pai, sim, mas jamais fugir. Quando há uma mudança, é porque há uma coordenação, e é o próprio Pai que estica as tendas para você. Alarga as tendas, você nunca sai debaixo dessa cobertura, mesmo não estando dentro do mesmo lugar, no mesmo teto, no mesmo ambiente. Agora, quando você foge, quando você procura um refúgio em outro lugar, é perigoso, é muito perigoso. E eu tenho visto isso na minha caminhada cristã, que às vezes nós temos decididos andar por conta própria, andar por lugares fora desse aconchego da casa do Pai, pisar em ambientes que são até atraentes, mas que não foi Deus que mandou. Sobre isso,
Deus clareou esse texto comigo. E clareou um outro texto também que eu vou abordar daqui a pouco com vocês. E esse primeiro texto fala da história do filho pródigo, o filho que pede, o filho que decide sair. Tem uma mensagem lá no YouTube, no nosso canal, que fala da fuga, a fuga. Eu comento um pouco sobre essa saída do filho também. Depois você pode assistir a fuga. Eu falo mais específico do capítulo 15. Hoje eu só quero pensar em o que acontece quando eu fujo, quando eu saio debaixo dessa paternidade espiritual. O que acontece? Quando eu resolvo sair por minha conta própria, o que pode acontecer? O que pode acontecer é que o lugar que eu escolho para ir tem a ver com o resultado. Você vai ver o texto, acompanha comigo, verso de número 11. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra longínqua. Aqui fala terra distante, mas tem uma tradução que diz terra longínqua. Quando nós saímos debaixo da paternidade de Deus, do Pai, nós vamos frequentar algumas terras. E a primeira terra que nós frequentamos é a terra longínqua. O perigo de sair debaixo da cobertura de paternidade é que eu vou para a terra longínqua. Geralmente quem sai debaixo da cobertura vai para uma terra longínqua. E a terra longínqua tem a ver com o distanciamento. E esse distanciamento de perto, de próximo do Pai, é uma atitude rebelde de quem não quer prestar conta. O filho podia sair da casa do pai, o pai já tinha concordado em dar parte da herança para ele. Ele podia ficar nas terras próximas ali, escolher uma área, comprar uma outra área para ele e trabalhar próximo aonde a família dele estava instalada. Mas por que ele não fez isso? Ele poderia ter falado: pai, eu quero a minha herança, eu quero viver de forma independente, mas eu quero que o senhor me aconselhe. Aqui tem algumas terras, alguns lugares, com esse dinheiro que eu tenho, com essas posses que eu tenho, eu quero estabelecer alguma coisa para eu trabalhar, mas eu não quero ficar tão distante do senhor, quero ficar por aqui mesmo, por perto, nessa região. Mas ele não faz isso, ele vai para uma terra longínqua, porque quem vai para longe é porque não quer prestar conta daquilo que está fazendo. Então o sentimento de sair debaixo da paternidade não é o lugar em si, é o sentimento que está aflorado e que já não dá conta e que já não aguenta mais receber cobrança, não aceita mais prestar conta dentro de casa, então tem que sair para longe, porque se eu ficar perto, ainda vai se intrometer na minha vida e nos meus negócios. Eu vou sair desse ambiente porque está se intrometendo demais na minha vida e eu vou para longe. Eu não quero ficar perto não, porque se eu ficar perto, não vai dar certo. Esse é o sentimento de fugir para uma terra longínqua. Quando a pessoa sai por conta própria, ela não fica perto não, ela não fica nos arredores não. Quem fica nos arredores é quem gosta de ser aconselhado. Quem fica nos arredores pode até sair debaixo de uma direção. Sim, Deus permite algumas saídas. Mas essas saídas debaixo de direção do pai, o próprio pai fomenta o próximo passo que o filho vai tomar. Então, irmão, sair debaixo de uma paternidade segura é risco, porque você vai para uma terra longínqua. E terra longínqua é sentimento de quem não quer ser observado. É gente que já não aguenta mais ser observado. É gente que já não aguenta mais ter que prestar conta. É gente que já não aguenta mais ser corrigido, ser ensinado. Porque o pai sempre corrige, o pai sempre ensina, o pai sempre protege, o pai sempre quer o melhor. E quem não está afim de fazer essa prestação de conta vai para uma terra longínqua. Vai para uma terra distante. O perigo de ir para a terra distante é o que o texto está dizendo. Que nessa terra distante
Ele gastou os seus haveres sem prestação de conta, sem uma estratégia para poder fazer o dinheiro dele render. Ele foi gastando de forma dissoluta. Por quê? Porque na terra distante não tem amigos. Quando você vai para muito longe do ambiente em que tem pessoas ao seu lado, paternidade ao seu lado, e você vai para um lugar de gente diferente, estranho, lá não tem amizade, lá não tem conselho, lá não tem quem te ama, lá não tem quem gosta de você, não. É por isso. Então a terra longínqua fala de um lugar de individualidade. Um lugar onde eu não preciso prestar conta. Um lugar de individualidade, cada um por si. Então o perigo de sair debaixo dessa cobertura aqui, da paternidade de Deus, é que você vai para um lugar que ninguém vai cuidar de você. Irmão, eu vivi num seminário interno, eu morei dentro de um seminário interno. Lá ninguém cuidava de ninguém. Pastor dentro do seminário para pastor, ninguém cuida de ninguém. Ninguém é líder de ninguém. É um perigo quando você está num lugar que ninguém quer cuidar de você. É um perigo. A sensação de estar livre, de ser solto, que ninguém fala nada. É um perigo você estar num lugar que ninguém te confronta. É um perigo você estar num lugar que ninguém fala que você está errado. Por quê? Porque você destrói tudo que você tem e ninguém te deu um conselho. Fala, para rapaz, não vai por esse caminho. Você perde tudo que tem quando você vai para uma terra distante. E a terra distante é um refúgio de quem não quer prestar conta. É um lugar de individualidade, é um lugar também de falta de companheirismo. Olha, depois que perdeu tudo, ele agregou a um dos cidadãos daquela terra, verso 15, e o rapaz mandou para os seus campos para guardar porcos. Ele falou assim, ó, eu tenho um lugar aqui para você cuidar de porcos, tudo bem, pode trabalhar lá. Ele foi para lá. Ninguém tem dó de ninguém. Ninguém tem companheirismo na terra longínqua. O perigo de fugir da casa do pai, dessa cobertura séria que temos, é que o lugar para onde vamos é um lugar de individualidade, é um lugar de falta de companheirismo, é um lugar de fome. Chegou um momento lá que deu fome na terra. Na casa do pai nunca faltou o pão, nunca faltou o alimento, nunca faltou a comida, mas nesse lugar, distante dessa cobertura, vai ter um momento que vai chegar a fome. Quando você estava lá solteiro, os casados aqui, quem estava lá solteiro na casa do seu pai, você preocupava se ia ter comida? Ninguém preocupava. Essas crianças não preocupam não, eles sabem que amanhã ele vai comer. Eu nunca me preocupei na casa do meu pai, sempre sabia que ia ter uma comidinha. Agora, se eu resolver por conta própria me ausentar dessa cobertura, pode saber, vai haver necessidades. O texto é que diz, então foi e agregou, depois de ter consumido tudo, sobreveio para aquela terra uma grande fome, e ele começou a passar por necessidade. Ó, irmão, passar necessidade perto do pai é uma bênção. Passar necessidade, ter dificuldade perto de quem nos ama, perto de quem é companheiro, perto de quem conhece, perto de quem está conosco, é uma bênção. É bom passar necessidade, mas é bom passar perto de quem nos ama. Agora, a necessidade todos vão passar. O duro é que alguns passam por necessidade num lugar onde ninguém o ama, ninguém está nem aí.
Que vamos passar por necessidade, vamos, uma hora ou outra. Mas precisamos ter a revelação. O lugar onde eu estou hoje, se der um problema e se eu passar por necessidade, vai ter gente que vai me socorrer, eu vou ter cobertura. Agora aqui o homem falou, tem esse chiqueiro aí, você quer ir, pode ir. Chegando lá no chiqueiro, ele teve que brigar com os porcos para disputar uma alfarroba, uma bolota de comida estragada que servia para porco. Então não tem dó, não tem companheirismo, não tem amizade, não tem cada um por si, Deus por todos, é individual. Então não arreda o pé da cobertura que Deus outorgou ou que Deus ordenou para que cuidasse da sua vida. Dá glória a Deus pelas pessoas que oram por você, dá glória a Deus por quem paga preço pela sua vida, dá glória a Deus por quem exerce paternidade sobre sua vida. Se você está aqui hoje é porque alguém levantou a mão, dobrou o joelho. Se eu estou aqui hoje é porque alguém ousou pagar um preço pela minha vida. Irmãos, eu fui para dentro de uma casa de recuperação, o pastor me abraçou e colocou assim nos ombros e falou assim, eu cuido de você, eu estava te esperando. Ó irmão, na época que eu fui parar na casa de recuperação, eu falei, pastor, você espera uns dias, eu preciso me recuperar, estou muito mal, mas eu tenho um acerto de uma empresa para fazer, que eu trabalhava lá numa empresa e eu tinha um acerto para fazer, dava um dinheirinho, não dava muito, mas dava um dinheiro até bom. E eu ia deixar esse dinheiro guardado e ia entrar para dentro lá da casa, da obra. E o pastor falou, então você vai lá, recebe esse dinheiro e volta. Eu recebi esse dinheiro, gastei ele em 14 dias, fiquei sem nem R$1. Não prestei conta para o pastor enquanto eu estava gastando dinheiro, sumido, nem na igreja eu passava. Aí quando eu cheguei lá com a violinha no saco, uma violinha velha no saco, um violãozinho velho, sem corda, nas costas e uma mochilinha da outra assim, sem dinheiro, sem nada. Falei para o pastor, eu estou aqui, o senhor vai como é que eu vou fazer? Ele falou, que bom que você veio. Ele falou, e aí, recebeu o acerto, colocou na conta, está tudo beleza, como é que você está? Eu falei, eu recebi o acerto, não tem nem R$1, pastor, mas acabei com tudo. Aí o pastor falou assim para mim, ainda bem que você gastou esse dinheiro, porque senão você ia ficar aqui, aí você ia ficar pensando que você tinha dinheiro lá fora, e aí o seu sentimento ia ficar pensando em sair lá para fora para fazer alguma coisa com isso. Agora você não tem nada, você tem Jesus e pode contar comigo. Eu vou cuidar de você. Irmão, louvado seja Deus, porque alguém investiu na minha vida. Eu tenho que aprender a honrar, respeitar e glorificar a Deus por quem zela por mim. Isso é princípio de gratidão. Nunca tire a sua cabeça debaixo da mão de quem te abençoa. Nunca. Porque você vai correr o risco de ir para longe. E lá longe não tem amor. Lá longe tem individualidade, tem fome e tem falta de companheirismo. Esse é o primeiro entendimento que eu tenho com os irmãos. O outro texto que Deus colocou em meu coração está em Gênesis no capítulo 19. Porque quem foge da paternidade de Deus vai para uma terra longínqua, mas tem uma outra terra que ele frequenta. Vocês devem conhecer as histórias que eu estou pregando, ministrando, é muito conhecida. Vocês devem saber da história de Abraão, o patriarca, o pai da fé. Deus mandou no capítulo 12 ele sair da terra dele e para uma terra que Deus o mostraria. Nessa saída ele levou consigo o seu sobrinho, chamado Ló. O seu sobrinho era uma responsabilidade de Abraão. Irmãos, eu sempre pensei que Deus falou com Abraão e não chamou a Ló. Eu sempre até preguei, falou, Deus, a promessa foi feita para Abraão, não sei o que deu na cabeça de Abraão inventar de levar o Ló. Deus não mandou levar o Ló. Eu já até preguei isso. Hoje eu desprego. Eu descobri que Ló era responsabilidade de Abraão. Morreu os pais, morreu todo mundo. Aquele menino era um sobrinho de Abraão. Era como se fosse um filho de Abraão. Estava junto com ele, não tinha como largar. Não tinha como deixar. Então não foi Ló que foi intrometido, não foi Abraão que foi desobediente em levar Ló. Ló tinha que ir, porque Ló fazia parte da promessa do Abraão.
Como que você larga um filho para trás? Num dado momento da caminhada, a Bíblia vai dizer, a Bíblia vai registrar que o Ló estava rico. O Ló tinha até empregado para trabalhar com ele. Vamos ler o texto um pouco. Vamos ler o texto um pouquinho. Não vamos no 19 agora não, vamos acompanhar esse histórico. Vai no capítulo 13. Só para você compreender a intensidade, o nível da intensidade da história. Pode ler? 13. Saiu, pois, Abraão do Egito para o Neguebe. Ele e a sua mulher e tudo que tinha, e Ló foi com ele. Era Abraão muito rico, possuía gado, prata e ouro. Fez as suas jornadas do Neguebe até Betel, até o lugar onde primeiro estivera a sua tenda entre Betel e Ai. Até o lugar do altar que outrora tinha feito, e aí Abraão invocou o nome do Senhor. Ló, que ia com Abraão, também tinha rebanhos, gados e tendas. E a terra não podia sustentá-los, para que habitassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de sorte que não podia habitar um na companhia do outro. Houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os ferezeus habitavam na terra. Disse Abraão a Ló: não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Isso aqui é pai e filho, irmão. Esse parente chegado aqui é irmãos. Abraão está considerando eles sangue do mesmo sangue, filho. É paternidade que Abraão está fazendo com Ló aqui. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, eu irei para a direita. Se fores para a direita, eu irei para a esquerda. Tudo bem. A responsabilidade escuta aqui, a responsabilidade de levar Ló era de Abraão, mas a oportunidade de liderança e de escolha era de Abraão, não era de Ló. Se alguém tivesse que escolher primeiro regiões, terras ou lugares para ficar, teria que ser o Abraão. Abraão teria que chegar para ele e falar: olha, eu vou escolher ficar aqui e você escolhe os outros lugares aí que você quiser ir. Nós não podemos ter contenda, mas Ló oferece primeiro. Abraão oferece a Ló a chance dele escolher. E a Bíblia vai dizer que ao sair debaixo dessa cobertura, ao sair debaixo dessa paternidade de Abraão, Ló saiu rico. E quando ele saiu, ele escolheu as terras, as regiões da campina. Veja bem comigo, acompanhe o texto. Verso de número 10. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda aquela campina do Jordão e partiu para o Oriente, separando-se um do outro. Habitou Abraão na terra de Canaã, e Ló nas terras, nas cidades da campina, e ia armando as suas tendas até Sodoma. Agora o verso 13. Ora, porém, todavia, contudo, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores diante do Senhor. Ló foi abençoado pela bênção que Deus prometeu a Abraão. Ló enricou ao lado de Abraão e da promessa que Deus fez com ele. Mas a decisão de sair de perto, a decisão fez com que ele olhasse para terras de Sodoma e de Gomorra. Então o perigo de fugir debaixo da cobertura da paternidade de Deus é que, primeiro, nós vamos para terras longínquas, como o filho pródigo foi.
O perigo é que também nós podemos ir para as terras de Sodoma. Ora, as terras de Sodoma, as regiões de Sodoma eram as regiões de algumas cidades. Entre elas estavam as cidades de Zoar e outras Campinas. Eram cidades bem regadas. As características de Sodoma, você vai ver, ela era atraente, bem regada, fértil. Tudo que plantava dava, era um oásis, tinha lugar de palmeiras, águas, lugar muito bom. O historiador conta que nessa região, nessas cidades, regiões Sodoma e Gomorra, tinha aproximadamente 10 mil pessoas nessa época. Era uma grande cidade para aquela época. Era um grande ajuntamento, era um grande polo. Era um lugar muito rico, muito bom e muito fértil. Então Ló ergue os olhos para essas terras. Porque quem foge de paternidade, irmão, sempre quer tirar proveito de alguma coisa. Ele quer achar que ele está saindo por cima. Ele quer achar que ele está saindo por cima. Mas veja bem, Ló vai para essa terra atraente, aparentemente. Mas quando você foge da paternidade de Deus, o perigo está lá. A Bíblia vai dizer, porém, os homens de Sodoma eram grandes pecadores diante de Deus. A terra era fértil, atraente, bem regada, mas era um lugar de homem perverso. Lugar de homens perversos. Lá onde o filho pródigo foi, era lugar de gente que não tem consideração nem companheirismo com ninguém. Aqui, homens perversos. Ló viu a fertilidade da terra. Deus viu a sujeira do coração dos homens. O lugar onde o pecado se multiplica. Capítulo 19. Capítulo 19 de Gênesis, verso 7. Olha o lugar, as características de Sodoma, o lugar onde Ló foi parar. O verso 7 diz assim, e lhes disse, rogo, meus irmãos, que não façais mal. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que Deus tomou tanto nojo daquela terra que foi destruir. E o que aconteceu? Mandou anjos para lá. Vamos ler o texto a partir do verso 1. Ao anoitecer vieram 2 anjos a Sodoma, cuja a entrada da cidade estava Ló, assentado. Este, quando viu, levantou e, indo ao seu encontro, prostrou o rosto em terra. E disse, eis agora, meus senhores, vinde para a casa do vosso servo, pernoitai nela, lavai os pés, levantar-vos-ei de madrugada e seguireis o vosso caminho. Responderam eles, não poderemos passar, vamos passar a noite na praça. Instou-lhes muito e eles foram e entraram na casa dele. E lhes deu um banquete, fez assar uns pães asmos e eles comeram. Mas antes que se deitasse, os homens daquela cidade cercaram a casa. Os homens de Sodoma, tanto os moços quanto os velhos, sim, todo o povo de todos os lados. E chamaram Ló para fora e disseram, onde estão os homens que à noitinha nós vimos entrar em tua casa? Traze-o aqui fora para que nós abusemos deles. Os homens eram grandes pecadores. O pecado da homossexualidade, da homoafetividade, estava instalado dentro de Sodoma. Era algo comum. Eles queriam ficar com os anjos que Deus enviou para aquela cidade. E Deus enviou os anjos para dar um destino. Deus enviou aqueles anjos para corrigir a cidade com o fogo, para queimar tudo. Deus só mandou eles na casa de Ló para saquear Ló por causa da intercessão de Abraão. Abraão intercedeu com Deus, Deus poupou a família de Ló. Então os anjos foram lá apenas para tirar Ló, porque só havia Ló que era justo ali. E agora os homens queriam abusar dos anjos. Texto verso 7, verso 6. Saiu-lhe então Ló à porta e fechou após si. E lhe disse, rogo-vos, meus irmãos, que não façais nada. Tenho 2 filhas virgens, e vos trareis. Tratai como vocês bem parecer, porém nada façais a estes homens, porquanto se acham sob proteção do meu teto. Ló chega ao desespero de oferecer as filhas para aqueles homens. E eles não queriam as meninas. Eles queriam os anjos, os homens.
Quem foge da paternidade de Deus, quem foge da cobertura espiritual que Deus colocou, vai para um lugar perigoso. Vai para um lugar de homens que não temos garantia nenhuma, é perigoso. Ló fugiu dessa cobertura espiritual de Abraão e agora ele está dentro de uma terra que era bem regada, atraente, no entanto tinha homens perversos. Ló só viu um lado, só viu a fertilidade da terra, ele não viu a perversidade dos homens. Ló viu a fertilidade, mas não viu a ambição do coração. Aquilo é um lugar de ambição. Quando Deus orienta o anjo força de manhã para que Ló saia dali, porque Deus vai mandar fogo naquela região. Ló sai e o anjo diz assim: não olhe para trás, corra. A mulher de Ló olha, por quê? Porque lá era um lugar de ambição. Ló era rico, a mulher de Ló levava uma vida de riquezas. A mulher de Ló era tão ambiciosa que ela não conseguiu seguir a orientação do anjo de Deus e olhou para trás e virou uma estátua de sal. Lugar de ambição, lugar de apego aos bens materiais. Quer ver? Abre Ezequiel 16:49. Tem um registro nesse versículo. Ezequiel 16:49 e 50. Ezequiel. Encontraram? O texto diz assim: eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã, soberba, fartura de pão e próspera, tranquilidade teve ela e suas filhas, mas nunca amparou o pobre e o necessitado. Foram arrogantes e fizeram abominações diante de mim, pelo que eu, vendo isto, as removi dali. Deus acabou. Historiadores dizem que houve uma erupção vulcânica debaixo da terra. Saraivas de raios de fogo e um vulcão, toda a terra minava fogo e consumiu, subiu uma fumaça, como um aspecto de fumaça de cinza de toda a cidade. Ló foge para uma região chamada Zoar, porque o anjo permite, e essa região é uma das cidades que não foi queimada, não foi atacada pelo fogo de Deus, porque o anjo permitiu que Ló habitasse ali. Era uma das regiões de Sodoma, Zoar. Ele pediu para ficar ali, era uma região montanhosa de Zoar. Dali ele depois pôde contemplar que aquilo virou ruínas, virou cinza, virou fogo, queimou tudo. Olha, era tão bem vista, né? O texto está dizendo: eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã, soberba, fartura de pão. Então é um perigo, quando nós fugimos debaixo de uma cobertura de Deus, em detrimento de algo que nós estamos vendo, um ambiente até de fartura, um ambiente de melhora. O Ló percebeu e falou: agora eu vou me dar bem. O Abraão me trouxe até aqui, e aquela terra ali é a terra mais top que tem aqui na região. Agora eu me dei bem. Eu vou para uma região que não tem para ninguém. Ele vai ficar com esse deserto aí. Agora veja bem a diferença de quem obedece a Deus e quem não obedece. Se você for ver no capítulo de número 13, lá de Gênesis, e eu já estou próximo para terminar aqui. Se você for ver no capítulo 13, o lugar para onde Abraão vai tem uma diferença muito grande. O capítulo 13 vai dizer assim, verso 14 do 13: disse o Senhor a Abraão depois que Ló se separou dele: ergue os olhos e olha desde onde está para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente, porque toda essa terra que vês eu te darei, a ti e a tua descendência para sempre. Farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Levanta, percorre essa terra, o seu comprimento e a sua largura, porque te darei.
Agora veja o 18. E Abraão, mudando as suas tendas, foi habitar nos carvalhais de Manre, que está junto a Hebrom. Ali levantou um altar ao Senhor. Os carvalhais de Manre fala do vários significados. Eu fui ler para ver o que significa, mas a maioria dos significados tem a ver com descanso. Todas as traduções para carvalhais, para Manre, tem a ver com carvalho de descanso, tem a ver com sombra, tem a ver com descanso. Então, Ló foi para um lugar populoso, atraente, bem regado, não era deserto, tanto deserto, um lugar que tinha fertilidade na terra. Você viu que até Ezequiel falou da prosperidade do pão e da fartura que tinha em Sodoma. Só que a soberba, o orgulho, não dava nada para ninguém, não dava nada para pobre, não ajudava ninguém, eles eram soberbos. Isso foi a ruína deles, Deus o removeu. Então o lugar de terras de Sodoma é lugar de orgulho. Tinha plenitude de alimentos, o Ezequiel falou, mas tinha abundância de ociosidade. Tinha plenitude de alimento, não faltava, fartura de pão, mas tinha abundância de ociosidade. O povo era ocioso, o povo era agoniado. Foi aí que Ló foi parar. Então, quando as pessoas desprezam a cobertura espiritual, quando alguém despreza a cobertura de Deus, vai para terras longínquas ou então vai para as terras de Sodoma. O perigo de fugir de uma cobertura espiritual séria é para o ambiente, é para o lugar aonde nós vamos. Nós nunca vamos debaixo de um conselho, nós vamos debaixo de uma decisão própria. Nós nunca vamos debaixo de uma orientação, porque nós não estamos querendo orientação. Nós estamos querendo sair justamente para não ser orientado. Eu concluo esses dois panoramas bíblicos que eu tratei com vocês aqui, algumas coisas importantes. Por exemplo, na questão de Abraão e Ló, o lugar que ele escolhe, que os olhos dele vê, quando ele ergue os olhos, pela ambição do seu coração, pela decisão própria dele, em escolher, ele desonra a paternidade. Ele quer levar vantagem sobre quem tinha a promessa. Ei, deixa eu lhe dizer uma coisa, nunca tente levar vantagem sobre quem tem uma promessa. Você nunca vai chegar a lugar nenhum. Se você sabe que Deus fez uma promessa e você está sendo abençoado através dessa promessa que Deus fez para essa pessoa, nunca despreze essa cobertura, porque a sua bênção só vai chegar por conta que Deus fez promessa para algumas pessoas. A minha bênção está condicionada à promessa que Deus fez para outro. Você está compreendendo o que eu estou querendo dizer para você? Você não trata nada direto com Deus. É duro dizer isso, você pode falar, mas o véu já foi rasgado, pastor. Antigamente que nós precisávamos ir atrás do sacerdote, matar um animal e ele interceder. Não estou falando disso não. Eu estou falando que Deus não trata diretamente com o indivíduo. Ele trata com relação à aliança que ele fez na terra. Deus não quebra princípio. Quando Deus estabeleceu Jesus aqui, ele não quebrou princípio de autoridade. Não quebrou. João Batista disse assim, eu não sou digno nem de amarrar sandálias dele. Eu batizo com água, ele batiza com fogo. Que ele cresça e eu diminua. Eu sou apenas a voz que clama no deserto. Nós temos que entender que a nossa bênção está condicionada à promessa que Deus fez para outro. Se você não tiver humildade para entender isso, você não vai receber a bênção. Você vai escolher um lugar por conta própria. E o lugar de Sodoma e Gomorra caiu fogo, destruiu, não sobrou nada. O lugar aparentemente fértil, plenitude de alimento, tinha tudo que precisava ter. Um lugar bom demais.
No entanto, se tornou um monturo, um lugar de cinza e de derrota. A terra longínqua podia ser um lugar de prosperidade. O cara foi com dinheiro, podia ser um investidor lá, o filho pródigo. Chegou com dinheiro, chegou com parte dos haveres, chegou com parte da fazenda naquela terra. Ele podia ser um investidor, um novo empresário, um novo latifundiário, chegando naquelas terras longínquas. No entanto, ele foi um derrotado. Gastou tudo, perdeu tudo e foi cuidar de porcos para os outros. Porque não tem bênção para quem despreza a paternidade. Não tem bênção para quem desonra aquele que tem a promessa. Não há bênção, meus irmãos. Não existe isso aí. Você tem que respeitar, honrar. Sabe o porquê Jesus não fez mais milagres lá em Nazaré? Sabe? Porque lá eles conheciam Jesus como filho de Maria. Lá eles conheciam Jesus como filho do carpinteiro. Lá eles conheciam Jesus como o filho de José. Eles disseram lá em Mateus, no capítulo 13, a partir do verso 56, 57, ele disse assim: não é esse aí o filho do carpinteiro? E não são essas aí as suas irmãs que estão aqui no meio de nós? Então, a Bíblia vai dizer assim: e Jesus não pôde operar mais milagres, mais sinais na sua própria terra natal, por causa da incredulidade. Mas não é só a incredulidade, eles não reconheceram Jesus como profeta. Se você não atribui a honra ao profeta que é profeta, se você não atribui a honra a quem te abençoa, se você não entende esse princípio, e se no seu coração você não recebe essa pessoa como ela foi enviada, você desonrou no seu coração. E ao desonrar no seu coração, você fica impedido de acontecer as bênçãos de Deus sobre a sua vida. Então a terra natal de Jesus, às vezes pode ter acontecido lá uma cura de uma gripezinha, uma coisa assim. Uma cura pequena. Mas os grandes milagres foram feitos fora da sua terra. Por quê? Porque desprezaram. Desprezaram a cobertura. Desprezaram o dom. Desprezaram aquilo que o próprio Deus enviou. Jesus disse assim, os discípulos estavam perguntando para ele: mostra-nos o Pai. Os discípulos, Filipe, mostra-nos o Pai. Sabe o que Jesus falou? Eu estou há tanto tempo com vocês e vocês me perguntam, mostra-nos o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. Rapaz, eu estou há tanto tempo com vocês e vocês me perguntam quem é o Pai. Vocês me perguntam, quem vê a mim, vê o Pai. Jesus disse assim, olha, se você me recebe, você está recebendo quem me enviou. Então nós precisamos entender que nós devemos organizar a nossa vida com relação às bênçãos de Deus para a nossa vida. Senão nós nunca vamos receber bênçãos de Deus. Nós vamos ser crente aí, solto por aí. Tem muita gente que entende isso, é por isso que é abençoado. Tem muita gente que não sabe onde coloca as bênçãos. Tem gente aqui que não sabe onde põe bênção, irmão. Mas tem outros aí que fica assim, ó, atrás de uma bênção. Você não foi chamado para viver apenas de promessa. Você foi chamado para viver de bênção.